Bom, gente, bom dia. Vamos mais uma vez iniciando uma semana. Espero que estejam todos bem. E para nossa aula de hoje nós vamos ter que relembrar, né, um pouquinho sobre notação científica. Eu já falei com vocês no vídeo que postei lá no YouTube. E agora a gente vai ver isso mais na prática, tá? Como é que a gente resolve, né? Essa primeira parte a gente está apenas relembrando como é que a gente transforma ou escreve um número em forma de notação científica, tá? Então, conforme a gente for progredindo, eu creio que vocês vão relembrando e vão conseguindo ter mais facilidade na hora de executar os cálculos. Vamos ver aqui, primeiro, a forma geral que a gente escreve uma notação científica, que é um número, tá? Aqui, como eu estou representando de forma geral, nós temos aqui a letra A, que vai representar um valor, e já já a gente vai falar que valores são esses que o A pode adotar, vezes uma potência de base 10, tá? Então nós temos um valor A vezes 10 elevado a uma potência N qualquer, tá? Então, por enquanto, nós temos essa forma geral, que vai representar todas as notações científicas que nós veremos, tá? Esse valor de A, que eu falei com vocês, ele tem que ser um valor entre 1 e 10, mas não pode ser 10. Ele pode ser qualquer valor entre 1 e 10, até o próprio 1 ele pode ser, mas ele não pode ser o 10, porque se o A for 10, eu vou ficar com 10 vezes 10, e isso não é permitido. O valor que vem à frente da potência de 10 sempre é um valor menor do que o próprio 10. Pode ser 2, pode ser 2,35, pode ser qualquer valor, desde que ele esteja respeitando essa regra, tá? Então, olha os exemplos que nós temos aqui. Para escrever os números, tá, na forma de notação científica, nós temos 800 na letra A, 1024 na letra B, 60 na letra C, 0,123 na D, 0,0063 na E e 0,000007 na letra F. Então eu coloquei aqui a resolução tanto da letra B, que é um número maior, que eu achei que vocês teriam um pouquinho mais de dificuldade, tá? E aqui na letra E. Então, vamos ao exemplo da letra B. Como é que a gente transforma o número 1024 em uma potência, em uma notação científica? Primeiro, eu tenho que andar com a vírgula. Como esse número é um número natural, a vírgula está aqui na última casa, tá? Então eu tenho que andar com essa vírgula para a esquerda, de maneira que eu ache um número que esteja entre 1 e 10. Então, ó, eu andei com a vírgula 3 casas para a esquerda e encontrei o número 1,024. 1,024 está entre 1 e 10. Então, ele pode ser 1,024. Vezes 10 elevado a 3. Por que 3? Porque eu tive que andar 3 casas para a esquerda. Muito importante. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, o meu expoente é positivo, tá? Então, se eu tiver que andar com a vírgula para a esquerda, quantas casas for necessário, o valor aqui, como expoente do 10, vai ser positivo. Olha agora o exemplo da letra E. Eu já tenho um número com vírgula, mas eu tenho que transformar ele numa notação científica. Então, como eu faço isso? Eu vou andando com este número, tá? Eu vou andando com esta vírgula até encontrar um número que esteja entre 1 e 10. Então, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Parei aqui, porque 6,3 já está entre 1 e 10. Então, eu não tenho a necessidade de andar mais uma casa decimal. Então, eu vou andar 3 casas para a direita, tá? Nesse caso, nós andamos para a esquerda. Aqui, nós estamos andando para a direita. Então, andei 3 casas para a direita e encontrei o número 6,3, tá? Vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Toda vez que eu ando para a direita,
o expoente é negativo. Aqui eu andei para a esquerda, o expoente foi positivo, tá? Então, andar para a esquerda, expoente positivo, andar para a direita, expoente negativo, tá? E o expoente vai ser sempre a quantidade de casas decimais que eu tenho que andar, seja para a esquerda ou seja para a direita. Então, esses outros exemplos aqui que restaram, eu deixo para que vocês façam como a nossa atividade inicial também hoje, tá? Ainda falando de notação científica, nós temos também, aqui agora, como nossa ferramenta de estudo, a multiplicação de notações científicas, tá? Então, como é que a gente faz para multiplicar notação? Muito fácil. Nós temos aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 3. Essa é a nossa primeira notação. Um número vezes uma base 10. E aqui nós temos a outra notação, que é 3,5 vezes 10 elevado a 5. Tá? Então, como nós vamos fazer para resolver as notações? Nós vamos pegar esses valores que aparecem antes das potências de 10, multiplicá-los e depois vamos multiplicar as potências de 10. Tá? Então, como é que ficaria essa multiplicação? 2 que multiplica 3,5, que dá 7, vezes, agora nós vamos resolver a base 10. Primeiro nós resolvemos os valores que vêm antes da base 10, depois nós resolvemos as próprias bases 10. Tá? Então, 2 vezes 3,5 deu 7, tá? Ou 7,0, não tem problema. Vezes 10. E agora como é que a gente vai determinar o expoente aqui em cima? Muito fácil, mas por agora a gente vai deixar assim, porque para vocês saberem que valor vai aparecer aqui, a gente precisa entrar primeiro nas propriedades de potência. Tem várias, mas nós vamos, para começo de trabalho, trabalhar com essas duas, tá? Então nós temos a multiplicação de potência com a mesma base, tá? E a divisão de potência com a mesma base. O modo de resolver é o mesmo, tá? Seja na multiplicação ou na divisão. A única diferença é que na multiplicação você soma os expoentes e na divisão você subtrai os expoentes. Tá? Então, ó, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 8. A base é a mesma, então repete. 3. Como é uma multiplicação, soma os expoentes. 5 mais 8, 13. Tá? E agora aqui no caso da divisão. 3 elevado a 20 dividido por 3 elevado a 10. Mesma situação, repete a base 3 e subtrai. 20 tira 10, 10. Tá? Então, para multiplicação você soma os expoentes, na divisão você subtrai os expoentes, tá? Mas em ambos os casos você tem que repetir a base. Então eu vou deixar esses dois exemplos aqui para vocês resolverem, tá? Eles vão trabalhar com números negativos, mas não tem problema, o jeito de fazer é o mesmo, tá? Então você vai pegar nesse primeiro caso, somar 3 mais menos 1, olha a regrinha de sinal, mais com menos, tá? Nesse caso aqui o mais não vai alterar o sinal. E aqui nós temos menos 3 menos menos 2, tá? Olhem a regrinha de sinal. Menos com menos, nesse caso vai dar mais, tá? Então, eu deixo esses exemplos para vocês resolverem. E voltando aqui, lembra? Multiplicação de potência, mesma base. A base é 10. O que eu faço com os expoentes? Somo. Então, 3 mais 5... meu expoente nesse caso é 8, tá? Espero que tenham entendido. Então, vamos aos trabalhos e mãos à obra.